Graças a Deus, estou passando mais uma vez por aqui para deixar uma mensagem para o seu coração e dizer que Jesus é maravilhoso conosco. Jesus é maravilhoso conosco. E neste momento, quando eu tinha prometido para vocês, eu tinha deixado a mensagem sobre o arrebatamento da igreja, ao qual eu afirmei para os irmãos que ia ser no abrir e fechar do olho, ao qual os mortos ressuscitaria primeiro, depois nós que ficamos vivos seremos transformados com o Senhor e se encontramos nos ares. E aí nesse período que a igreja está no céu, vai acontecer aqui na terra 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de uma grande tribulação, concluindo 7 anos. E nesse período a igreja estará no céu. Depois do arrebatamento da igreja, irmão, vai estar acontecendo o tribunal de Cristo. Aí você pode perguntar para mim, irmão, o que é que vai ser o tribunal de Cristo? Então quer dizer que nós que fomos arrebatados, fazemos parte do arrebatamento da igreja de Cristo, poderemos agora perder a salvação? E eu já vou iniciando dizendo para o irmão, para a irmã que não. O tribunal de Cristo é para que nós presta conta do que nós fizemos aqui na terra, por bem ou por mal, e lá vamos ter a nossa recompensa. Porque muitas das vezes, aquilo que nós faz, ou aquilo que nós deixamos fazer, nós achamos muitas das vezes que estamos fazendo para o homem. E não, irmão. Tudo que nós faz, ou tudo que nós façamos para Deus e não para o homem. Então eu quero estar deixando um versículo para você aqui, peço que você nos acompanhe com a sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo de número 14, livro de Romanos, capítulo 14, o versículo 10 diz assim: mas tu, pois, que julga teu irmão, ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrarão e toda língua confessarão ao Senhor. E o mais importante, irmão, você não tem que se preocupar com a obra do seu irmão, você não tem que se preocupar com a obra da sua irmã. Isso é muito importante. Nós sabemos que vai contar para acontecer um grande evento na face da terra, e esse evento será o arrebatamento da igreja. E nós precisamos fazer parte desses que vão ser arrebatados da terra, desses que vão ser arrancados à força daqui da terra. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós não tem que ficar cocheando dos pensamentos, preocupado com o que o irmão fez, com o que o irmão faz, com o que a irmã fez. Não, porque a Bíblia diz também aqui no versículo 12, livro de Romanos capítulo 14, versículo 12, diz assim, observe, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então nós não tem que preocupar como que o irmão está, como a irmã está, quem veio no culto, quem deixou de vir. O importante é você e Deus. Porque esse acontecimento que está para acontecer, querido irmão, querida irmã, é você e Deus. O seu culto que você presta não é para o homem, é para Deus. Aquilo que você faz ou deixa de fazer não é para o homem, é para Deus. E se é para Deus, nós temos que estar sempre firme e constante. Porque a misericórdia do Senhor se manifesta da vida daquele que busca com sinceridade. Amém? Vamos estar lendo mais um versículo no livro de Coríntios, irmão, 1 Coríntios. Peço que os irmãos acompanhem comigo, para que nós possa ter a nossa visão mais ampla. Ter a visão ampla. O que é o tribunal de Cristo? Porque muitas das vezes a gente vê que as pessoas têm dificuldade de entender. E às vezes até mesmo pergunta, irmão,
Então eu vou passar pelo tribunal de Cristo e então eu corro o risco de perder a minha salvação? E eu já adianto para você não, querido. O tribunal de Cristo é para receber galadão. Amém? Para que nós possamos receber o nosso galadão. Não tem nada de perca de salvação. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 3, observa aqui do versículo número 12 em diante, diz assim, livro de 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo de número 12 em diante, diz assim, é muito importante você acompanhar a leitura para você entender. Nós estamos aprendendo o que é escatologia. Então, no estudo de escatologia, nós vamos analisar as profecias, a narrativa dos eventos que já aconteceu, dos que estará acontecendo e do que está para acontecer. Amém, meu irmão? E eu quero também deixar mais uma informação para o irmão, que esta linha de pensamento, irmão, que eu estou mostrando para vocês, é do pré-tribulacionista. Existe outra linha de pensamento, mas essa é que é mais vista, essa é mais ensinada e é o que tem mais a ver com a palavra do Senhor Jesus. Então diz assim, 1 Coríntios capítulo de número 3, versículo de número 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, palha, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia declarará, porque pelo fogo serei descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então todos nós vamos ser provados aonde nós encontra. Depois eu volto aqui nesta mensagem. Eu peço assim que os irmãos vá lá no livro de Hebreus comigo, livro de Hebreus. Vamos estar observando o livro de Hebreus, para que nós possa ter uma ideia ampla o que diz o escritor dos Hebreus. Deixa eu ver se eu encontro aqui, querido. O escritor dos Hebreus, ele diz que diante de Deus todas as coisas serão reveladas. E não tem como nós querer invalidar, porque diante de Deus, irmão, diante de Deus não tem como nada ficar encoberto, porque Deus naquele dia revelará tudo diante de nós. Então, mas voltando aqui pelo assunto, não vou estar dando muita informação para os irmãos. Aqui no livro de 1 Coríntios capítulo 3, agora no versículo de número 15 diz assim, e se a obra de algum se queima, sofrerá derretimento, mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo. Aí nós voltando aqui, para nós saber que não está tratando de um julgamento para perca de salvação, mas sim para o julgamento de galadão, nós observamos aqui no versículo número 13. A obra de cada um se manifesta na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo serei descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou, nesta parte permanece, esse tal receberá galadão. Você acompanhou comigo? Se a obra do tal permanece, esse tal receberá galadão. Então, você vê aqui, irmão, que as obras, no versículo número 12, ele diz assim, observe. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha. Então, todavia, serão provadas, mas pelo fogo serás provado. Isso é que é maravilhoso. Então, não quero deixar esse vídeo muito longo para os meus irmãos, para minhas irmãs, mas
eu queria que para você analisar um pouquinho comigo, agora no livro de Apocalipse, para você ver a recompensa que Deus vai nos dar aqui no livro de Apocalipse. Observe que é isso, o tribunal de Cristo não é para a perca de salvação, mas sim para ser coroado, porque nós vamos ser coroados para que nós possamos entrar no milênio, como disse o Senhor Jesus, sendo sacerdote do Rei Altíssimo. Livro de Apocalipse, capítulo 3, no versículo número 16, diz assim, observe, Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitarei da minha boca. Então nós precisamos estar constante com o Senhor Jesus, precisamos estar atento, porque Ele é maravilhoso conosco, irmão. Jesus é maravilhoso. Apocalipse capítulo 20, nós podemos analisar o capítulo 20, do versículo de número 6, vamos ver o que aqui está no livro de Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre este não tem poder a segunda morte, mas será sacerdote de Deus e de Cristo, e reinará com ele 1000 anos. Deu para entender? Então nós vamos participar do tribunal de Cristo, nós vamos ser galardoados. O que nós fizemos para Deus, nós vamos receber uma coroa, vamos estar recebendo também um nome ao qual só Deus sabe, o nome, novo nome, e vai ser coisas maravilhosas, irmão. Por isso que vale a pena sofrer por amor ao Evangelho. Versículo número 26, irmão, observe, livro de Apocalipse, capítulo de número, glória, deixa eu ver aqui, meu querido irmão, deixa eu acompanhar aqui para eu não falar, é Apocalipse capítulo número 20, versículo 10, veja o que aqui está escrito aqui, no capítulo de número 20, versículo 10 diz assim: e o diabo que o enganou foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo e sempre. Mas nós não. Nós estamos com Cristo na glória. Então, como é que nós entendemos, irmão, essa linha de pensamento pré-tribulacionista? Não quero deixar muito longo para vocês. A igreja que estará na terra até o capítulo 4. No capítulo 5 de Apocalipse, a igreja que está no céu. No versículo 6, nós vemos a manifestação do anticristo, aonde alguns interpretam como Jesus. Mas eu quero mostrar para você, só para você ter uma ideia. Livro de Apocalipse, capítulo de número 6. Só para você ter uma ideia, irmão. Só para você, quando alguém falar para você que esse é o Cristo, você ter uma ideia, saber que não. Por que não? Como é fácil de entender. Observe. Eu falei para você, essa linha de pensamento nós entendemos. A igreja está na terra até o capítulo de número 4. No capítulo de número 5, a igreja está no céu. No capítulo de número 6, o anticristo é manifestado na terra. Observe. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então, você vê que o cordeiro, que é Jesus, abre o selo, e quando o cordeiro abre o selo, imediatamente aparece um cavaleiro, imitando o Cristo. Olha, para você entender, porque Cristo não anda com pessoa enrolada, irmão. Cristo é sincero e Cristo não se mistura com quem não presta. Observe no versículo de número 3, do capítulo 6, versículo 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavaleiro, outro cavalo vermelho, e ao que estava
assentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Aí, se você for acompanhando, você vai ver um monte de cavaleiro enrolado, de atrapalhado, provocando fome, provocando guerra, provocando peste na terra. Então esse não é o Cristo. O Cristo vai voltar, irmão. O Cristo vai voltar no capítulo de número 18. Então nós observamos o livro de Apocalipse. A igreja aparece até o versículo número 5, até o capítulo número 5. Depois entra a grande tribulação, e agora nós vamos encontrar a igreja somente no versículo de número, oh glória. Deus é maravilhoso conosco, irmão. Agora nós vemos a igreja voltar no capítulo de número 18. E depois dessas coisas, vi descer do céu um anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E eu não vou estar deixando esse vídeo muito longo, mas quero mostrar para você agora no capítulo 19, versículo número 11. Esse sim é o Messias, esse sim é o ungido, esse sim é Jesus Cristo. E vi 19, capítulo 19, versículo de número 11. Olha a igreja voltando para a terra, para agora estabelecer, para dar fim à grande tribulação, estabelecer o milênio. Depois nós vamos entrar nessa parte, se Deus assim nos permitir, no próximo vídeo. Versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julgava e pelejava com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o seu nome pelo qual se chamava a palavra de Deus. Então esse é Jesus Cristo. Então observe, vou voltar a analisar no tribunal de Cristo. Ali vai ser uma presta, aleluia, análise de obra para receber recompensa, receber presente, receber coroa ou receber galadão. A igreja está na terra até o capítulo 5, depois volta no capítulo 19 para estabelecer, para dar fim à grande tribulação e estabelecer o milênio. Ficou claro, querido? Acredito que você entendeu. Então esta linha de pensamento, essa linha de raciocínio que eu trouxe para você nesse momento é pré-tribulacionista. Amém? Que Deus abençoe o seu coração e até a próxima mensagem, em nome do Senhor Jesus.